Olá, bem-vindo à nossa aula de liderança bíblica. Aqui estamos outra vez, mais uma vez, é um grande prazer, uma grande alegria poder estar aqui compartilhando um pouco deste estudo maravilhoso que é a liderança bíblica. No princípio de hoje, nós vamos estudar, na aula de hoje, nós vamos estudar o princípio de liderança 24, que nos diz que um líder é enérgico. Vamos ver o que isso significa. Na aula anterior, se você se recordar, nós estudamos o princípio 23, que diz que um líder tem que ter disciplina. E hoje nós vamos ver o que significa um líder ser enérgico. Nunca vimos um líder eficaz que seja preguiçoso ou inativo. Os líderes devem ser diligentes, determinados. Isso vai de mãos dadas com muitos dos princípios que destacamos até agora. Também falamos sobre isso na aula anterior, que um princípio está interligado e depende do outro, e obviamente aqui também está algo que tem essa relação. Os líderes devem ser diligentes e determinados. Como dissemos, isso vai de mãos dadas com muitos outros princípios que nós já estudamos até este momento. É um pré-requisito necessário para a iniciativa, o entusiasmo, a determinação, a resistência, que são exigidos nas lideranças. O líder, como qualquer bom atleta, não pode sair da pista no meio da corrida. Ele tem que perseverar em direção ao objetivo. Na verdade, como todo atleta sabe, muitas vezes nós temos que passar por dores, apesar da exaustão, independente da lesão, contra todas as oposições e em meio a todos os tipos de provas. Embora às vezes pareça esgotar-se cada grama de energia do reservatório humano, o sucesso do esforço reabastece o espírito. O bom líder, como o bom atleta, às vezes tem que ir no fundo e encontrar uma maneira de perseverar quando a perseverança parece impossível. Paulo sabia exatamente onde ele poderia extrair tanta energia que é necessário para um líder. Em Filipenses 4:13 ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que ele foi capaz de dizer também em Filipenses 4:12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, muitas vezes as pessoas utilizam esse versículo completamente fora do seu contexto. E nós observamos que Paulo, quando disse isso, ele estava dizendo que, apesar de todas as adversidades, as dificuldades, as lutas, as perseguições, tudo que ele enfrentava no seu dia a dia ministerial, ele podia suportar tudo aquilo por causa do Senhor que o fortalecia. Então, um líder, ele precisa ser firme, enérgico, e ele precisa tirar energia e força, às vezes, da onde ele não tem. Ele se disciplinou para correr e perseverar em todas as dificuldades para que pudesse alcançar o prêmio. Estava em uma luta séria e diária. Enquanto corria, ele também estava lutando. Ele tinha um oponente que precisava continuar golpeando, porque o oponente iria empurrá-lo para fora do caminho. Este oponente, lembre-se, era a sua própria carne, isto é, as tendências pecaminosas que frequentemente são associadas com apetites corporais e desejos carnais. Agora sabemos por que ele tratou o seu próprio corpo como um saco de pancadas. Caso contrário, sua própria carne o faria perder a corrida. Ele estava correndo para ganhar e boxeando para não perder.
Parece assim um trocadilho de palavras, mas é o que estava acontecendo. Ele estava numa corrida, ele tinha a intenção, o objetivo, obviamente, de ganhar essa corrida, de vencer essa corrida, mas enquanto ele corria, ele também tinha um outro inimigo que ele tinha que estar subjugando, que era o seu próprio corpo, a sua própria natureza. Então, ele estava correndo para ganhar e estava boxeando para não perder. Em termos positivos, ele estava cultivando a disciplina da fortaleza mental para manter os olhos no prêmio e os pés se movendo na direção certa. Ele estava cultivando a disciplina do autocontrole para que a sua própria carne, para evitar que a sua própria carne arruinasse a sua carreira. O atleta tem consciência de duas coisas. Primeiro, ele sabe como subjugar o corpo. E, em segundo lugar, ele tem resistência mental para continuar perseguindo seu objetivo. Paulo estava dizendo que o que torna um atleta grande é a mesma disciplina necessária para um líder eficaz. Mas ele disse que é uma disciplina perpétua. Ela não se encerra como nas atividades atléticas, que quando termina a competição se encerrou aqueles jogos, então o treinamento acabou. A não ser, obviamente, que o atleta continue em outras competições. Essa disciplina, esse treinamento, essa batalha que o líder tem, ela não acaba, ela é perpétua, ela só vai acabar, vai finalizar quando o trabalho desse líder de fato se encerrar aqui na terra e ele estiver na glória com o Senhor. Então, é uma disciplina perpétua. Se você relaxar ou desistir antes de chegar à linha de chegada, tudo estará perdido. É por isso que devemos continuar e correr com perseverança. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para Paulo, a paixão por terminar a corrida nunca esteve longe da vanguarda dos seus pensamentos. Ele disse-o aos anciãos em Éfeso e incentivou os filipenses a resistir. Filipenses 2,16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Isso é certo para qualquer líder, não apenas para pregadores. A última das ironias é o líder que se desqualifica depois de tentar influenciar os outros. Não faltam líderes cristãos que fazem exatamente isso. Eles parecem começar bem e alguns até mostram sinais de excelência por algum tempo, mas não terminam bem. Eles permitem que a sua própria carne os atrapalhe e são desqualificados, mesmo depois de terem pregado a outros. O desejo de terminar bem se tornou a obsessão da vida de Paulo. Ele queria vencer a corrida para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Em 1 de Timóteo 4, de 6 a 8, nós podemos ler desta maneira: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua
vinda. Que esse também seja o nosso legado. Se quisermos ser fiéis ao Novo Testamento, devemos reconhecer que o Senhor estabeleceu líderes na sua igreja, pastores e presbíteros. Eles são exemplos de liderança espiritual para todas as pessoas. E se eles não forem líderes exemplares, então algo está muito mal. As qualificações para os presbíteros e líderes da igreja não são apenas para eles. Essas qualidades são especialmente obrigatórias para eles, porque estabelecem o padrão para todos os outros cristãos. Como é o povo, assim será o sacerdote. Está escrito lá em Oséias 4:9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Então, como é o povo, assim é o sacerdote. O que o pastor e os presbíteros devem ser é o modelo para todos os cristãos. Os princípios, e nós estudamos anteriormente, um dos princípios é justamente que o líder é exemplo. Ele é exemplo, ele influencia, ele convence através do exemplo que ele dá. Então, os princípios estabelecidos para os líderes são também princípios estabelecidos para todos os cristãos. E o líder precisa ser esse exemplo que inspire, que motive e que ensine com a sua própria vida. Então, esse padrão tem que ser vivido pelo líder para que seja aprendido pelos seus liderados. E os princípios que são verdadeiros para os líderes são também verdadeiros para a igreja. São bons princípios que se aplicam a todos os cristãos em qualquer posição de liderança. Portanto, temos que olhar o que Deus exige desses líderes modelo para saber o que é exigido de cada líder. A sociedade ocidental não valoriza mais a integridade de caráter, a decência, a honra, a lealdade, a veracidade, a pureza e outras virtudes. Uma olhada na programação típica da televisão no horário nobre mostra instantaneamente o que o mundo pensa sobre tais qualidades. Na verdade, hoje em dia, o certo é errado e o errado é certo. Então, esses princípios que são estabelecidos pela palavra de Deus são totalmente negados pelo mundo atual, por tudo que nós conhecemos aí. Eles foram depostos, esses princípios morais, princípios de integridade, caráter, decência, honra, lealdade, honestidade, pureza e outras virtudes foram depostos pelo mundo moderno. Em seu lugar, a sociedade moderna instalou novos e diferentes valores, como o egoísmo, a rebeldia, a grosseria, a linguagem profana, a irreverência, a devassidão, a intemperança, quase todas as formas de decadência. Não é de admirar que a integridade seja tão difícil de encontrar. Infelizmente, nesse caso, o que é verdade no mundo também é verdade na igreja. Isso não é segredo. Está claro que existe um sentimento geral entre os cristãos de que o fracasso é uma epidemia entre os seus líderes. Quão longe estamos do padrão do Novo Testamento? Observe que em cada lista de qualificações que o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja, a primeira e mais indispensável qualificação para os homens na liderança era que eles sejam irrepreensíveis. Paulo usou uma palavra grega que significa sem culpa, sem acusação, irrepreensível. Literalmente significa não sujeito a processo judicial, ou seja, não tem nenhuma acusação, não existe nenhuma culpa, não existe nenhuma queixa, não existe nada apontado que
tire a credibilidade, que denigre a imagem dessa pessoa. O termo não fala de impecabilidade, observe, óbvio, ou então ninguém se qualificaria. 1 de João 1,8 nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, é importante entender que quando ele fala irrepreensíveis, esse irrepreensíveis não significa que sejam impecáveis, ou seja, que sejam pessoas que não pequem mais. Ele tem outro sentido. Descreve uma pessoa cujo testemunho cristão está livre da mancha de escândalo. Alguém que é reto, de caráter saudável e sem nenhuma falha moral grave. Simplificando, significam que os líderes podem ter uma reputação de integridade impecável. Em Atos 6, de 2 a 7, quando fala da escolha dos diáconos, nós podemos ler algumas coisas interessantes. Vamos ler Atos 6, de 2 a 7. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então observe quais foram os critérios estabelecidos, os requisitos necessários para a escolha dos primeiros diáconos da igreja. Surgem pelo menos 3 princípios que continuam a definir o padrão para todos os líderes da igreja. Primeiro, a pluralidade de liderança que foi prescrita. Observem que não era um que liderava e dominava sobre tudo. Eram todos os 12 apóstolos lideravam a igreja. E assim também foi escolhido um grupo de diáconos para assumirem o trabalho do diaconato. Então não era um ministério de um homem que mandava, não era autoritário. Era uma pluralidade de liderança como foi prescrita. Segundo, a prioridade que foi reconhecida como o primeiro dever da liderança. Qual era a prioridade? A oração e a pregação da palavra. Então, os apóstolos tinham sido chamados para isso. Essa era a prioridade do ministério e por isso havia necessidade de pluralizar o ministério, ou seja, delegar funções, estabelecer outros grupos que pudessem fazer o trabalho que era necessário ser feito para que a prioridade não fosse negligenciada. E o terceiro princípio é o padrão de pureza exigido daqueles que foram nomeados. Então, esses 3 princípios são importantes: pluralidade na liderança, prioridade da liderança e o padrão de pureza. Vamos ver aqui algo sobre a pluralidade. O padrão claro do Novo Testamento para o governo da igreja é uma pluralidade de homens ordenados por Deus que lideram o povo de Deus juntos. A igreja não deve ser dirigida por ditadores, autocratas ou governantes solitários. Desde o início, a supervisão foi compartilhada por 12 apóstolos. E vemos aqui que, quando eles nomearam líderes subordinados, esses homens também funcionaram como uma equipe. Quando Paulo e Barnabé fundaram igrejas na Ásia Menor, Lucas disse que eles designaram presbíteros.
em cada igreja. Eles não designaram um presbítero, eles designaram presbíteros em cada igreja. Então havia um grupo de líderes que era responsável por cada igreja que estava sendo fundada. Praticamente, todas as vezes que os líderes são mencionados nas escrituras em relação a uma igreja, o substantivo está no plural. Cada ministério descrito no Novo Testamento foi um esforço de equipe. Em outras palavras, o ministério descrito no Novo Testamento nunca foi um show de um homem só. Isso não exclui o papel de um líder proeminente em cada equipe, ou seja, um líder que tenha mais influência. Na estrutura da pluralidade, invariavelmente haverá aqueles que têm maior influência. A diversidade dos nossos dons, como está descrito em 1 Coríntios 12:4, significa que todas as pessoas estão equipadas de maneira diferente, certo? 1 Coríntios 12:4 diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Portanto, numa pluralidade de líderes, não precisa de igualdade absoluta em todas as funções. Mesmo no grupo de líderes mais piedosos, alguns serão naturalmente mais influentes do que outros. Alguns terão dons de ensino que ofuscarão o resto. Outros serão mais talentosos como administradores. Cada um pode cumprir uma função diferente e não há necessidade de tentar impor uma igualdade absoluta de funções. Deve ficar evidente, então, que o conceito bíblico de liderança de equipe não exige uma igualdade artificial ou absoluta. Em outras palavras, não há nada errado em uma igreja nomear um pastor presidente ou um pastor mestre. Aqueles que afirmam o contrário compreenderam mal a abordagem bíblica da liderança plural. Ainda assim, o padrão bíblico inegável é de vários presbíteros, liderança de equipe e responsabilidade compartilhada, nunca o governo de um homem só. E a liderança de uma pluralidade de homens piedosos tem várias vantagens importantes. Compartilhar o fardo da liderança também aumenta a responsabilidade e ajuda a garantir que as decisões de liderança não sejam obstinadas ou egoístas. Liderança de um homem só e governo autocrático são as marcas registradas das religiões e dos cultos falsos, certo? Então aí fica um alerta. O outro princípio é a prioridade. A carga das necessidades individuais na igreja de Jerusalém havia crescido a tal proporção que os 12, para servir a todos, tiveram que deixar a palavra de Deus. Em Atos 6:2 nós lemos, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Em outras palavras, eles tinham uma grande necessidade pragmática e se viram forçados a reduzir o tempo que gastavam estudando e proclamando as escrituras. Eles sabiam que precisavam delegar a responsabilidade a outros que pudessem supervisionar essa tarefa e organizar melhor o processo. Então, eles fizeram isto. E nós vamos ver a seguir no próximo princípio como foi este trabalho de organização. Então, nesse princípio de liderança 24, nós aprendemos e conhecemos que um líder precisa ser enérgico, ele precisa ser forte, ele precisa tirar forças muitas vezes da onde ele não tem. Ele precisa ter fortaleza mental para enfrentar e superar todos os obstáculos e dificuldades que a liderança nos apresenta. E dentro desse contexto, nós vimos também que a integridade, o caráter é fundamental
na vida de um líder para que ele não seja desqualificado. Então, ele precisa ser forte para lutar contra si mesmo e contra as circunstâncias exteriores e as tentações, para que ele não seja desqualificado e assim ele possa cumprir, preencher os requisitos para uma liderança bíblica e espiritual. Me despeço aqui de vocês, finalizamos a nossa aula e nos encontramos em breve outra vez. Que o Senhor esteja te abençoando.